deixa a sua família para se deslocar a esta localidade e poder prestar o seu serviço. E como sabe, Angola não é só Luanda, Angola não são só grandes cidades. Angola deve realizar-se incluindo aquelas localidades. E esse professor ganha a mesma coisa do que o outro. Evidentemente. Tem a escola ao lado, não é? Exatamente. Não pode, tem que mudar. Esta é uma luta também da nossa parte para que efetivamente haja essa diferenciação. Este subsídio de isolamento, se for um professor, ele fica privado da sua esposa por um período, portanto, de fevereiro até dezembro, não é? Aparentemente, não tanto, mas... Isto acarreta Depois quem fica sem ele são os alunos. Porque ele não vai lá estar o tempo todo, também tem os seus problemas familiares, etc. Pois. Eu não concordo com o problema de subsídio. Nós temos que ser pragmáticos e dizer, daqui para ali o salário aumenta X. Quem lá está recebe. Porque depois é o subsídio, é informação, é decisão, depois não há orçamento e fica tudo chamado em águas de bacalhau. Senhor Luís Machado, essa questão do subsídio de isolamento, como é que o texto trata esta assunto? Já ninguém pede, ninguém pratica, porque é tão complexo que não vale a pena. Não se pratica isso. Não há aplicabilidade. Creio que não tem sido aplicado. Não é aplicado. Creio que não tem sido aplicado. Não tem sido mesmo. Não tem sido. Porque há alguns critérios que têm que se ter em conta para a aplicação desse Quais são os subsídio. critérios? Meu caro, desculpe lá, vai lá ao orçamento, ver onde é que está a verba para subsídio de isolamento. Não existe. Não existe no orçamento. Falou em critérios? Não, devia ser pago dentro da massa salarial distribuída a um determinado organismo. O problema é a aplicabilidade desse subsídio. Mas eu acho que não devia haver nenhuma dificuldade. É muito complexo, não vale a pena. Aumente o salário e acabou. Pá. Estamos aqui a dar curvas, subsídio de isolamento, depois tem que requerer. Depois o subsídio de isolamento vem quando ele já não está lá. Pá. Estava a dizer alguns critérios Isto é o que a lei prevê até o momento. Estamos já a caminhar para o fim. Tem que se regrar, porque não são todas as localidades que estão sujeitas ao subsídio de isolamento, né? Há localidades específicas onde... E então isso é quê? Isso é burocracia. E outras localidades que não, por exemplo, nas cidades não é praticável o subsídio de isolamento. Mas quem sai da Willa, creio que até agora não foi definido esse princípio, esse critério, não foi definido ainda esse critério. Mas há esses problemas. Há professores que deviam ter ganho, por exemplo, o subsídio... Cabe às autoridades porque eles locais. São, por exemplo, o subsídio de turnidade, o subsídio não são pagos. Turnidade é o quê? Trabalho por turno? Há uns que... Não. Tempo de serviço. Tempo de serviço. Há, por exemplo, ajustamentos há automáticos. reclamações, por exemplo, de professores que são responsáveis por determinados turnos, não é? Reclamam que também só pagam o salário base e há uma série de reclamações. Isso é muito complexo. Bom, não está preparado para fazer essa articulação. No tempo em que a economia respirava, de facto, bem, também havia este problema de salário. Por que quem trabalha no Estado nunca ganhou bem? Senhor do Mapetece. Quem trabalha no Estado nunca ganhou bem. Sim. Esta afirmação é um bocado... Mesmo porque não há grande satisfação da classe trabalhadora. Alguma, né? A classe trabalhadora. Da função pública. Da função pública. Por quê? Mesmo naquele tempo em que havia um boom econômico, um boom petroleiro. Por que esta dificuldade em remunerar em condições o angolano? Não, isto decorre também das questões ligadas, digamos, à própria orçamentação dos salários, né? E decorre principalmente daquilo que o Dr. Severino já referiu aqui, que Sua Excelência o Presidente da República também referiu, né? Excesso de funcionários. Um número muito elevado de funcionários, a rentabilidade da função pública é baixa, exatamente por isso. Mas toda a função pública... Eu penso que alguma falta de vontade e essa falta de responsabilização, porque meia volta, por exemplo, só um minuto, Dr. Machado, meia volta, há afirmações segundo as quais a função pública está maçuda, passa o termo. Mas como é que se torna maçuda quando os gestores estão aí? Os famosos fantasmas. Onde é que surgiram? Como é que surgiram estes supostamente fantasmas?
de alguma forma dificultar essa distribuição dos dinheiros para que realmente as pessoas ganhem bem. Esse é o grande problema. Em determinada época sempre se viu esse problema, só que não houve a imperatividade de dizer esta companhia tem trabalhadores a mais e tem que sair. Agora, como é que eles vão sair? Nós podemos criar formas de reforma antecipada. Mas podemos criar formas de prestação de serviços. Como é que se percebe que há gente a mais? Sim. Como é que se percebe? E por que não se percebe? A produtividade da Como é que essa gente entrou? Mas o problema até não é ser a mais, o problema é que nem existem. Há uma empresa que é da aviação, não vou dizer o nome. Públicos. Há uma empresa que é Os da nomes aviação. constam, mas eles nem existem, nem aparecem. E houve a reestruturação da empresa e, surpreendentemente, ficou com mais funcionários. Por quê? Porque alguém que lá estava nos recursos humanos liberalizou-se e andou a demitir pessoal. Há uma província que reclamou que haviam professores, hoje mesmo ouvi no telejornal, no noticiário, ontem, professores, uma província que tinha professores que já não apareciam na tal escola há mais de 20 anos, que acho que é Mochico. Mais de 20 anos? Ah, mas sim, diz que não existe. São trabalhadores que trabalharam, de facto, naquela escola, ou na delegação de educação, alguma coisa assim ligada, e, no entanto, já não esses trabalhadores são meio fantasmas. Quem falou isso foi o diretor provincial de saúde de uma província. Quer dizer, esses não são trabalhadores, são simplesmente fantasmas. São fantasmas. O trabalhador é aquele que existe. São Tudo bem. fantasmas. Eu gostava de perguntar ao Sr. Luís Machado se É falta de a controle. função pública não produz. Se a função pública não produz, a função pública produz. Produz? Como não produz? Como não produz? Esse Porque, produz, o desenvolvimento da sociedade passa pela função pública. Esse produz Se porque a função pública for muito mais rentável, muito mais fácil será o desenvolvimento da própria Isso sociedade. produz, porque é que desta produção Então, não se reverte uma boa porcentagem para os salários de quem trabalha? Não, ele não produz, não cria riqueza, assim, porque a função pública é paga por via do Orçamento Geral do Estado. Posso fazer uma retrospectiva? Mas o trabalho da Porque função pública se reflete também na melhoria os argumentos da melhoria da função pública, voltando um bocadinho atrás, o país saiu de uma situação de destruição das infraestruturas, não é? Então é tudo para as infraestruturas. Não sei se me fazem entender. Não, tenham calma, porque a gente está a fazer as infraestruturas e depois vamos construir melhorar. primeiro as estradas, vamos construir. Agora estamos a dizer que temos o plano de tal e tal. E não se tomam medidas intermédias para se resolver os problemas. Okay? Ainda virão medidas Precisamos impopulares. de mais esta questão flexibilidade. de- Precisamos mais atividade privada. As medidas impopulares. Se nós fizermos melhor gestão das cambiais, se o Estado pagar aquilo que deve e que se o Estado for comprador da produção nacional, vocês vão ver que esses problemas se resolvem com alguma facilidade. Até porque somos poucos. Nós somos poucos. Tudo bem. Sim, é verdade, comparando o rácio de algumas outras sociedades, comparado com o nosso rácio de função, o número de funcionários, território, o nosso rácio ainda... Até não havia aí um partido político que dizia que o salário podia ser $5.000. Agora, ou $500. agora toda a questão, digamos, da função pública depende, de facto, da capacidade do Orçamento Geral do Estado, que é o problema. O endividamento externo, que é alto, E a capacidade vamos ver se reduz este ano. Tem a ver com isso, né? As despesas com o pessoal, relativamente ao total das despesas, as despesas correntes com relação às despesas de capital. Quer dizer, tudo isto é que faz com que, enfim, a situação se mantenha. A dívida externa é paga em dólares. E, portanto, você tem que tirar daquilo que vem do petróleo, tem que tirar para pagar a dívida externa e não mete na economia nacional. Por isso é que o endividamento, nós estamos a dizer, e dissemos recentemente, aparecem grupos, países, vamos dizer mais objetivamente, que têm capacidade financeira de chegar em Angola e dizer, olha, tenho aqui $20 bilhões. Você não deve aceitar os $20 bilhões, porque você não vai ter capacidade de aplicar os $20 bilhões para fazer retorno. Se você entra nessa, eu costumo dizer, você fica no braço de um dragão. E depois... Endividamento para toda a vida. Muito bem, vamos já terminar daqui a pouco, mas antes gostava de tocar também essa questão da erradicação da pobreza. Se a classe trabalhadora ainda está com dificuldades, então estamos longe, Sr. Luís Machado, de um dia haver um país mais próspero. Porque a ideia era quem trabalha, portanto, sair da dificuldade. Sim, a questão dos salários é uma via,
digamos, do combate à pobreza. É uma via. Mas há outras. Se o salário há outras vias. Não chega. Embora estamos longe, embora a estamos longe literatura da redução da considere pobreza. que é a via mais importante, né? A melhor das vias, né? Mas isso eu pessoalmente estou esperançado de que a situação vai melhorar. Vai melhorar. E é exatamente por causa disso que ainda me dedico. Por isso que ainda me dedico de corpo e alma no trabalho que tenho vindo a fazer, porque tenho esperança, de facto, que a situação vai melhorar. Como? E essa melhoria, Como é que vai melhorar? tenho a esperança que não levará muito tempo. Muito tempo para si, quanto tempo? Eu considero que, portanto, com a aplicação, conforme está previsto, a aplicação deste Orçamento Geral do Estado de 2018 terá já como consequência alguma melhoria. E a partir dali vão ocorrer melhorias. Esta é a perspectiva que eu tenho e esta é a esperança que eu tenho. E é por causa disso que ainda me dedico ao trabalho. Ok. Muito bem. Vamos terminar então o nosso debate livre, mas antes soluções para mudar este paradigma. Começo com o senhor David Miqueno, da CGCIL. Bem, muito obrigado. Na nossa primeira intervenção dizíamos que, nos termos da Constituição, entre as tarefas fundamentais do Estado, estávamos a olhar para a promoção dessa erradicação da pobreza. E também destacamos a promoção do bem-estar e a elevação da qualidade de vida dos angolanos. E, nesse particular, olhamos para o emprego. Nós queremos entender que, efetivamente, o investimento para a criação de mais empregos é uma via para se poder resolver a questão. Ainda temos fé que, se não forem observadas algumas inclusões das nossas propostas ou das nossas observações no Orçamento Geral do Estado e ter que ser aprovado assim, temos fé que possa haver uma revisão que possa também prever a inclusão dessas propostas no sentido de satisfazer as necessidades dos trabalhadores, nomeadamente da função pública, no domínio da remuneração, porque efetivamente a pessoa trabalha para receber o salário e, por via do salário, gerir a vida e a sua família. Muito bem. Para além do aspecto dos preços, porque se não houver medidas colaterais, evidentemente o salário poderá continuar a ser atualizado e também continuará a ser corroído. Quais são as consequências de um funcionário que dá várias horas ao seu serviço e no fim do mês não consegue comprar o que quer? Quais são as consequências? É frustração, porque ele não se vê como trabalhador. Ele vê-se na situação de incompetente em relação à satisfação das suas necessidades. O salário dos angolanos é incompetente? Perguntava-me como é que se sente o trabalhador, e eu dizia que ele se sente... Já agora, o próprio salário é incompetente? Bom, o salário não é satisfatório. Okay. Não é satisfatório. Não sei se podemos usar o termo incompetente, mas não satisfaz. E isto temos de convir, com toda a honestidade, que o salário da função pública, para a maioria dos trabalhadores, não satisfaz as necessidades dos trabalhadores e, sobretudo, das suas famílias. Qual seria a solução? Passaria mesmo por emagrecimento do tecido humano ou para evitar o aumento do desemprego deveria se manter como está? Qual é a sua visão quanto a esta posição? Tecido humano, não percebi. Emagrecimento do pessoal, da classe trabalhadora. Diminuir? Sim, para um aumento. Bom, se nós diminuirmos, é o que dizíamos há pouco, vamos criar o desemprego. E o desemprego é um dos males piores também. E como é que se resolve isso? Como é que se resolve? No atual quadro. Criando o Estado deve investir, deve promover investimentos para a criação de mais empregos,
dar mais oferta de emprego, absorver esta população para, por via disso, haver mais impostos e os impostos satisfazerem o Orçamento Geral do Estado e, por via do Orçamento Geral do Estado, manter os salários com alguma dignidade. E quando nós falamos com alguma dignidade, estamos a olhar para a satisfação das necessidades do trabalhador, comprar aquilo que efetivamente precisa com o salário. Muito bem. Sra. Filomena, soluções para mudarmos o atual quadro? Não quero ser repetitiva, mas penso que o Estado deveria interferir menos na economia, deveria melhor o ambiente econômico, efetivar o maior controle nas atividades do Estado, não é? Ou da economia, e lutar para que haja uma estabilidade macroeconômica, haver a política cambial, fiscal, e ter uma maior atenção na política de preços, principalmente os mais vigiados, para que possamos ter um valor de cesta básica mais competitiva, uma vez que, baixando os preços, o valor da cesta básica também poderá ser, então, menor e o trabalhador poderia ter o maior grau de cobertura do salário mínimo nacional. Uma vez que o salário, numa probabilidade de subida de salário, então a política é o Estado criar um melhor ambiente. Baixando os preços, baixará o valor da cesta básica e também melhorará, então, as condições de vida das famílias e das populações. Muito bem. Sr. Luís Machado, tem como Estado defender a classe mais vulnerável? Exato. Tem como? Este é o propósito. Aliás, o último ajustamento salarial tinha exatamente esse fim. E o princípio da diferenciação positiva que defendemos é exatamente com este propósito. A ideia é, de facto, ir melhorando cada vez mais os salários daqueles que menos ganham. Este é que é o princípio geral que tem sido aplicado e penso que vai continuar a ser aplicado. Para quando o efeito disto? Os efeitos disso, sempre que há condições de haver um ajustamento salarial, o princípio que nós defendemos é este. Qual? O princípio da diferenciação positiva. Significa dizer que, em termos da distribuição proporcional do ajustamento salarial, ele deve incidir em maior proporção ao nível de salário, ao nível dos trabalhadores com menor índice salarial. Há bocado aí o Dr. Miqueno esteve a dizer que 3% de 200 dá 6 mil e 10% de 10 dá 1.000. Mas este é o princípio também, é o princípio que defendemos e no sentido de sempre que há essa possibilidade de crescer muito mais a base e diminuir cada vez menos o topo. O governo angolano se preocupa em estabelecer um grau comparativo com os salários da função pública dos países da região, refiro-me aos dois Congos, África do Sul, Namíbia e a Zâmbia. Pois, nesta altura, bom, primeiro, qual é o termo de equiparação? Vamos arranjar uma moeda, por exemplo, de comparação. Vamos, por exemplo, o dólar. Nesta altura, os níveis salariais da Angola já são mais baixos. Mas até Angola é que pior paga na região. Sim, até um período recente, nós temos um nível salarial maior. Porque o problema não está, é preciso notar que o problema que nós temos não se coloca neste patamar. O problema que nós temos coloca-se na capacidade de compra do salário. Este aqui é. Salário real. Porque se eu ganhar, e isso já aconteceu, ganhar muito mais que o meu colega da Namíbia. Eu ganho muito mais, em termos nominais. Mas a minha capacidade de compra é inferior à dele. Este aqui é o problema. Custo de vida. Tá vendo? O custo de vida lá é muito mais baixo do que daqui. do que o nosso. É a inflação. Quer dizer, com o mesmo montante, Inflação dos preços. ele consegue adquirir muito mais bens do que eu. Este é que é o problema. E isto passa, de facto, com a aplicação das políticas que... Para além de... Este também é um dos problemas está na indústria, não é? Portanto, os países... O setor produtivo. Exatamente. Funciona. Tanto e Angola não tem essa capacidade. Por exemplo, nós quando viajamos compramos tudo que lá existe. É o aumento da oferta interna. Que nós a crescermos ao mesmo indicador que temos o crescimento demográfico, que é 3%,
não estamos a criar riqueza adicional para distribuir melhor. E, portanto, temos que crescer a 7, 8, 10%. Mas para isso é preciso dinâmica, é preciso medidas imperativas rápidas. E o nosso problema é que não tomamos medidas imperativas. É tudo grandes estudos, grandes levantamentos, documentos de avaliação, comissões, aprovação em Conselho de Ministros. E depois, quando vem a medida, a situação real é diferente. Portanto, eu acho que tem que haver aqui mais flexibilidade na governação. Mas penso que há um quadro melhor. A crise obrigou-nos a ser mais perspicazes, olhar mais para a produção interna. O lançamento da campanha agrícola no Catiungo foi um bom sinal. As idas do Presidente da República ao Lubango e a Cabinda, em tão curto espaço de tempo, está-se a ver o país real, o país no seu todo, e não o país Luanda, o país Benguela e pouco mais. E acredito que não se deve ir para a Bolsa Família, como fez o Brasil, levou aquela desgraça toda, mas tem que se dar, sobretudo, o apoio à saúde, à educação e à criança. Merenda escolar, cantinas escolares, porque tem que se comer. Se não se comer, não há produtividade no ensino. Os trabalhadores têm que ter o melhor sistema de transportes, que melhorou, mas a gente vê que as empresas de transporte coletivo estão com problemas financeiros. Daqui a dias, se calhar, para os carros andarem, vão ter que tirar pneus dos autocarros novos para pôr nos velhos, como já aconteceu. São crises cíclicas. Portanto, lá está, aumentar a tarifa dos autocarros, mas tem que criar o transporte para os estudantes, para as crianças. Não podem pagar a mesma coisa que qualquer trabalhador paga. Um outro aspecto que se põe é pôr as micro, pequenas e médias empresas a funcionar. Com essa gestão cambial, matamos as micro, pequenas e médias empresas. Essas é que criam emprego, criam consumo. As grandes têm o seu papel, mas as economias modernas são feitas com as micro, pequenas e médias empresas. O salário mínimo nacional vai ter que ser aumentado, nossa opção, como trabalhadores, até porque realmente a maior parte das empresas estão a trabalhar, já não pagam o salário mínimo, temos que ter essa noção, mas temos que ajustá-lo pelo menos em meados do ano. Portanto, aqui o grande problema é este. Não dar dinheiro na mão das famílias. O que se tem que dar, os chineses dizem dar o anzol. Aqui tem que se dar a charrua. Vamos dar a charrua, aí é que tem que se dar. Porque se tivermos produção agrícola, os nossos problemas vão ser resolvidos. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Esperamos então que o ano de 2018 seja feliz para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Sim, Com mais aumento de salário. Exatamente. Ora bem, com a valorização do salário real. Muito Não é bem. só os salários, melhoria do serviço público. Muito bem. Assim, colocamos ponto final à edição de hoje do Debate Livre, que abordou o congelamento dos salários da função pública. Tivemos como convidados... O salário mínimo nacional. Exatamente. O salário mínimo nacional. Nós, empresários, queremos consumo, Exatamente. mas sem inflação. Exatamente. Temos aqui como convidados o Sr. José Severino, que é o presidente da AIA, Luís Machado, representante do MAPTES, Filomena Soares, secretária para os assuntos jurídicos e laborais da UNTA, e David Miqueno, que é o secretário-geral adjunto da Sagicila. O Debate Livre volta na próxima terça-feira, sempre depois das 21 horas. Boa noite e fique bem.